Se você gosta de açaí, você precisa saber da história bem bizarra sobre ele. Segundo essa lenda, há muito tempo atrás, na região norte do Brasil, existia uma tribo indígena gigantesca. Os alimentos estavam cada vez mais escassos e era bem difícil conseguir alimento para todos os indígenas da tribo. Então o cacique, que era o líder dos indígenas, decidiu que todos os bebês a partir daquele dia seriam sacrificados. Porque, segundo ele, essa decisão seria para diminuir a população lá da tribo. Misericórdia, pobre rei dos bebês. Até que um dia a filha do cacique, que chamava Iaçá, deu à luz a uma bebezinha muito linda. Ela teve que ser sacrificada. Pra que fazer isso com a criança, gente? Iaçá, que era filha do cacique, ficou desesperada com aquilo e chorava todas as noites. Ela passou vários dias trancada na tenda, até que em uma noite ela ouviu o choro de um bebê. Então ela correu em direção à mata e embaixo da palmeira estava a sua filha, que havia sido sacrificada. Iaçá ficou muito sorridente e abraçou muito a filha embaixo daquela palmeira. Porém, a criança sumiu misteriosamente. Então Iaçá ficou desesperada e chorou muito até falecer. Pobre rei dela, gente. No dia seguinte, o corpo de Iaçá foi encontrado abraçado àquela palmeira, porém ao rosto dela havia expressões de felicidade. O pai de Iaçá olhou para aquela palmeira e viu que ela estava carregada de frutinhos roxos. Então ele ordenou que apanhassem aqueles frutinhos e fizessem um suco. O nome açaí é em homenagem à sua filha, que se chama Iaçá, que seria açaí ao contrário. Então ele alimentou seu povo e a partir daquele dia ele suspendeu a regra e nenhuma criança mais foi sacrificada. Viralizou a notícia essa semana de que um lobisomem teria atacado uma aldeia indígena no interior do Mato Grosso. Misericórdia! A aldeia fica no município de Comodoro, que tem mais ou menos 21 mil habitantes. O fato teria acontecido próximo da meia-noite, quando alguns homens estavam em um barzinho bebendo e um deles se transformou na fera na frente de todo mundo. Áudios da população relatando o suposto ataque do lobisomem acabou viralizando na internet, como esse aqui, por exemplo. Chorrão grandão assim, ó. Diz que tem hora que parece que fica em pé, tem hora que parece que abaixa, e com as unhonas, com a bocona, e atacava um. Aí o povo ia pra defender, atacava outro, até a mulher, coitada, pegou um pedaço de pau pra ajudar, e o bicho, você viu como é que ele passa? Onde ele passava as unhas, e os dentes já saia rasgando. E com um espelão grandão. Meu jovem, deu ruim ali na aldeia, ali em Comodoro. Esse áudio parece ser bem real. Possa ser que seja uma invenção? Sim, porém já há muitos boatos de aparições de lobisomens lá naquela região. Mas me conta aí, o que tu acha disso? Será que esse lobisomem é de verdade? Essa lenda bizarra aconteceu em Minas Gerais e você precisa saber disso. E a lenda conta a história de uma idosa que vivia sozinha em sua casa e por não ter muito o que fazer, ela passava a maior parte do tempo olhando pela janela. Ou seja, era uma véia fofoqueira. Até que em uma tarde, quando estava quase anoitecendo, ela viu passar uma procissão. Todos estavam vestindo roupas brancas e largas, como se fosse um fantasma, e segurando velas nas mãos. Ela não conseguiu identificar ninguém e logo estranhou porque o sino da igreja não tocou. E o sino da igreja sempre tocava quando havia alguma procissão na cidade. A procissão foi passando até que uma das pessoas parou na janela da idosa e entregou uma vela na mão dela. Ela disse para que a senhorinha guardasse a vela, que no dia seguinte iria voltar na casa dela para pegar. A procissão então chegou ao fim e a velhinha decidiu se deitar para dormir. Ela apagou a vela e guardou. No outro dia, quando acordou, a idosa foi ver a vela e ela não estava mais no lugar. No local onde ela guardou a vela havia 2 ossos, um de um adulto e de uma criança. Misericórdia! Olha lá, ficou com o osso de defunto dentro da casa dela. Se você gosta de Guaraná, você precisa saber da lenda bem bizarra sobre ele. Conta a lenda que em uma aldeia dos indígenas Maué havia um casal com um único filho que era muito alegre e saudável. Ele era querido por todos na sua aldeia, o que levava a crer que ele seria um grande chefe guerreiro no futuro. Isso fez com que Jurupari, que era o deus do mal, sentisse muita inveja dele, e por isso resolveu matá-lo. Enquanto o índiozinho estava distraído na floresta colhendo frutinhas, Jurupari se transformou numa serpente venenosa, atacou e matou o menino. Pobre rei do índiozinho, gente. Os seus pais não desconfiaram de nada e esperavam ansiosamente pela volta do índiozinho que estava na floresta. Porém, veio a noite e a lua começou a brilhar no céu, iluminando toda a floresta, e o índiozinho não apareceu. Os pais ficaram desesperados pela demora do menino voltar para casa, então juntou todos da tribo e saíram pela floresta para procurar ele. Porém, eles encontraram o índiozinho morto e uma grande tristeza tomou conta da tribo. Meu Deus, o bicho rei ruim coisou a criança.
Ninguém conseguia conter as lágrimas e nesse exato momento uma grande tempestade caiu sobre a floresta. Um raio atingiu bem próximo do corpo do menino e todos ficaram assustados. Foi quando a mãe do índiozinho disse que Tupã, que era o rei do trovão, estava se compadecendo com eles. Então ela disse que Tupã queria que eles enterrassem os olhos do menino para que nascesse uma fruteira que seria a alegria da aldeia. Os pais do índiozinho tiraram os olhos deles e plantaram imediatamente, assim como era o desejo de Tupã. Alguns dias se passaram e no local onde plantaram os olhos do menino nasceu uma plantinha, que os indígenas ainda não conheciam. Era o guaranazeiro. E é por isso que os frutos do guaraná são sementes negras rodeadas por uma película branca que se parece a um olho humano. Se você gosta de mandioca, você precisa saber da lenda bem bizarra sobre ela. A lenda conta a história de uma criancinha indígena chamada Mani. Ela era muito linda e neta de um grande cacique de uma tribo muito populosa lá no norte do Brasil. Desde que nasceu, ela já falava e andava pela floresta, mas de repente ela morreu sem ficar doente e sem sofrer. A indiazinha foi enterrada dentro de sua oca, onde sempre morou e era a tradição da tribo indígena. Todos os dias os indígenas da aldeia iam visitar o túmulo dela e choravam sobre a sepultura. Até que sobre a sepultura surgiu uma planta misteriosa que os indígenas ainda não conheciam. Então eles decidiram cavar para saber qual era aquela planta. Tiraram ela da terra e ao examinar sua raiz eles viram que ela era marronzinha por fora e branca por dentro. Após cozinharem e comerem a raiz, eles entenderam que aquela plantinha era um presente do deus Tupã e que a raiz de Mani veio para saciar a fome da tribo, que passava por muitas dificuldades. Os indígenas deram o nome da raiz de Mani, assim como era o nome da indiazinha. E como a planta cresceu dentro de uma oca, ela veio a se chamar manioca, que hoje conhecemos como mandioca. Mas me conta aí, você já sabia disso? Se você for andar pelas ruas à noite, tome muito cuidado, pois existe um espírito maligno que corta as pessoas ao meio com uma foice. A lenda conta a história de uma menina muito tímida que tinha acabado de se mudar para uma nova cidade, e com isso ela precisou entrar em uma nova escola. Ela acabou se apaixonando por um dos alunos mais populares do colégio. Foi então que alguns amigos do menino resolveu pregar uma peça nela. Eles escreveram um bilhete e enviaram para ela como se fosse o garoto no qual ela estava apaixonado, e marcaram um encontro à noite numa estação de trem. Pobre ré da menina, gente. A menina ficou muito feliz, então quando chegou o dia do encontro, ela saiu de casa à noite sem a permissão dos pais. Ela chegou na estação de trem que estava vazia e aguardou ansiosamente pelo garoto. Porém, ele não chegava. Então os alunos vestiram uma fantasia horrorosa com uma foice e decidiram assustar a garota. Ela ficou desesperada, desequilibrou e acabou caindo sobre os trilhos do trem. Ela acabou ficando com o pé preso na ferrovia e não percebeu que a locomotiva já estava bem próxima. E isso fez com que ela fosse atropelada e teve o seu corpo partido ao meio. Mas olha o que os alunos fizeram com ela. Os alunos ficaram muito arrependidos e decidiram que não ia contar aquilo pra ninguém. Passaram-se 3 noites e um dos alunos que presenciou o acidente começou a ouvir um barulho na sua janela. O barulho era mais ou menos como tec, tec, tec. Ele abriu a janela que dava de frente pro quintal e não viu nada. Então ele decidiu ir até o quintal. Chegando no quintal, ele encontrou a menina que havia sido cortada ao meio pelo trem. Ela estava carregando uma foice e prometeu se vingar de todos. O menino foi golpeado com a foice e também teve o seu corpo partido ao meio. E desde então, de 3 em 3 dias, a Tec Tec faz uma vítima. Ela prometeu vingança para todas as crianças e adolescentes que andarem sozinho à noite.